gostaria de saudar todos com a paz de Cristo, nesse dia onde nós nos lembramos, né, do nascimento, o Verbo que se fez carne, e entregar a cada um a um feliz Natal, que o menino Jesus encontre em vossas casas, em vosso coração, um lugar que ele possa fazer a sua morada, crescer e produzir frutos dignos de arrependimento. Assim sendo um dia tão especial para a cristandade, nós não queríamos deixar que esse dia passasse em branco, sem uma leitura bíblica, sem um momento devocional, e assim nós queremos trazer esse momento a cada um de vocês, através da leitura, através da mensagem trazida pelo nosso presidente da igreja, o pastor Geraldo Schiller. Já vem perto o Natal, canto verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor, do meigo infante Jesus, trevas transformam-se em luz. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial, eis que está perto o Natal. Já vem perto o Natal, canto verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor, do meigo infante Jesus, trevas transformam-se em luz. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial, eis que está perto o Natal. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial, eis que está perto o Natal, eis que está perto o Natal. A leitura bíblica nesse dia natalino é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui a leitura bíblica desse dia de Natal, e deixo a cada um de vocês com as palavras do nosso pastor presidente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco quando nesse dia especial, dia de Natal, em que nós celebramos o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos meditar sobre as palavras do Evangelho deste dia, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. E deste Evangelho nós destacamos os versículos 1 a 3 e o versículo 14, onde lemos assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 lemos: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus diz que quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E ele também diz que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. No Salvador Jesus, querido irmão, querida irmã, você já desejou Feliz Natal para alguém hoje? Alguém já lhe desejou Feliz Natal? Será que no contexto que nós estamos vivendo, com toda a pandemia, com toda a crise, com todas as situações difíceis que temos enfrentado, que estamos enfrentando e que possivelmente teremos de enfrentar, será que dá para realmente, com brilho nos olhos, com sorriso nos lábios, desejar um Feliz Natal para as pessoas que nós amamos? Ou será que também dá para receber um voto de Feliz Natal com alegria, com sorriso, com brilho nos olhos, com esperança? O texto do Evangelho fala do Verbo que estava no princípio com Deus, que era Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, e fala do Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. E é exatamente isso que nós celebramos no Natal. A vinda de Deus ao nosso encontro. Se nós olharmos o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, quando fala da criação, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas fazendo uso da sua palavra, dando uma ordem, e as coisas passavam a existir. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, produza a terra relvas e ervas que deem semente segundo a sua espécie, a terra produziu ervas e relvas. Quando Deus disse, povoem-se as águas de seres viventes, os seres viventes passaram a existir nas águas. Ou seja, Deus criou todas as coisas, não fazendo uso de matéria-prima, com exceção do ser humano. Todas as demais coisas foram criadas do nada. Apenas Deus fazendo uso do poder da sua palavra. Deus ordenava e as coisas passaram a existir. Aí nós vemos lá na língua original, na língua hebraica, o verbo bará. Bará, que significa criar
do nada. Criar a partir do nada. Pois bem, quando Deus, fazendo uso da sua palavra, dando ordens, fazendo uso do verbo, criou todas as coisas, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E Deus criou tudo em 6 dias. Nós podemos ver que ao final de cada dia, Deus olhava para aquilo que ele havia criado e ele dizia: eis que tudo era muito bom. O que Deus criara pelo poder da sua palavra era muito bom. Era perfeito. De tal forma que no 6º dia Deus cria o homem e a mulher. E esse sim Deus faz o homem do pó da terra e a mulher de uma das costelas do homem. E Deus sopra nas narinas do ser humano o fôlego da vida. E Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E Deus coloca o ser humano num jardim, num paraíso chamado Éden, onde o ser humano se relacionava consigo mesmo, com seu semelhante, com Deus e com toda a criação de uma forma simplesmente perfeita. Porque tudo era muito bom. Porque tudo era perfeito. E o desejo de Deus era que homem e mulher fossem fecundos, se multiplicassem e enchessem a terra nesta condição. Tendo um relacionamento perfeito com Deus, sendo santo, justo, tendo perfeito conhecimento de Deus, se relacionando diariamente, eternamente, perfeitamente com o seu Criador. Pois bem, nós sabemos que Deus deu para o ser humano o livre-arbítrio e ele tinha a capacidade de escolher se ele queria permanecer com Deus ou não. E para permanecer com Deus, era só não fazer uma coisa: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. E se ele quisesse sair da presença de Deus, ele deveria então comer do fruto. E Deus havia dado a ordem: dessa árvore vocês não vão comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Tentado por Satanás, Eva e Adão comeram do fruto da árvore, desobedeceram a Deus, e aquilo que era muito bom, a partir de então, passou a ser muito difícil, muito ruim. Porque o pecado não foi apenas uma mancha no relacionamento do ser humano com Deus. O pecado comprometeu completamente, totalmente, a relação do ser humano com Deus, a relação do ser humano consigo mesmo, com o seu semelhante e com toda a criação. De tal forma que, no dia em que o ser humano cometeu o pecado, Deus o visitou e o expulsou do paraíso. Porque o pecado rompeu a relação do ser humano com Deus e o colocou para longe de Deus. E aí ele se tornou um pecador, inimigo de Deus, escravo de Satanás, de uma natureza corrupta, de tal forma que os filhos de Adão e Eva já passaram a nascer com essa natureza corrupta, pecadora, afastada de Deus, inclinada para o mal e sentenciada para a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. No entanto, antes de expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus, movido pelo seu amor e pela sua graça, ele fez uma promessa, apontando para a serpente, que era na verdade o próprio Satanás que ali estava. Disse: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus promete enviar o Messias, Deus promete enviar o Salvador. Deus promete vir ao encontro do ser humano para resgatá-lo, para trazê-lo de volta para si, para os seus braços de amor. E é exatamente isso que nós celebramos no Natal. Quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o mesmo Verbo poderoso
que criou todas as coisas, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Deus diz, produza a terra, relvas e ervas que deem semente, e a terra passou a produzir. Quando Deus criou todas as coisas pelo poder do verbo, pois esse verbo, diz o apóstolo João, se fez carne. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, se fez carne. Ele decidiu se fazer um de nós, assim como eu, como você, um ser humano. E para isso Deus usou o ventre de Maria e se tornou um ser humano. Veio habitar entre nós, conforme diz aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, quando Deus nos criou, Ele nos colocou para habitar com Ele no paraíso, para todo sempre. O pecado nos afastou de Deus, nós somos expulsos da presença de Deus, e agora Deus, movido pela sua graça, pelo seu amor, decide vir habitar entre nós, na nossa situação, com todas as nossas dores, com todos os nossos sofrimentos, com todas as nossas angústias, com todas as nossas aflições, com todas as nossas tristezas. Deus decide se fazer um de nós. E nós sabemos como é que foi a história. É o que nós celebramos no Natal. Jesus nasce em Belém, filho de Maria. Ele que foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, um ser humano. Jesus, portanto, tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E assim, ele faz aqui no mundo o que nós jamais conseguiríamos fazer para voltar para Deus. Ele cumpre a vontade de Deus. Ele abre mão dos seus direitos de Deus. Ele abre mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade e assume a nossa natureza. Ele se humilha e, nesse estado de humilhação, ele vive conosco aqui no mundo, cumpre a lei perfeitamente, não deixando absolutamente nada para ser cumprido. E para que nós tenhamos perdão, ele, na cruz, voluntariamente paga o que nós deveríamos pagar na condenação. Ele sofre na cruz o que nós deveríamos sofrer no inferno, para que nós tenhamos novamente a possibilidade de nos relacionar com Deus. E agora a Escritura Sagrada diz assim, quem crer em Jesus, quem confia que Jesus é o Filho de Deus, quem confia que aquela obra que Jesus realizou aqui no mundo, especialmente na cruz, é em favor dele, esse tem o perdão, esse tem a salvação. Esse novamente é colocado em comunhão com Deus e pode ter a certeza de que Deus caminha com ele aqui neste mundo e ele estará com Deus de novo no céu, na volta para junto de Deus, no paraíso eterno. E vai desfrutar daquela vida plena e perfeita que Adão e Eva tinham no paraíso e que perderam por causa do pecado. E agora quem crê em Jesus vai ter essa vida de forma plena e perfeita no céu. Quem crê em Jesus já tem vida em abundância aqui neste mundo. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Mas quem crê em Jesus vai ter a vida plena e perfeita novamente nos céus, na eternidade. Então você pode observar, querido irmão, que Jesus, quando veio no primeiro Natal, ele veio para consertar aquilo que o pecado estragou. Ele veio para restaurar a nossa relação com Deus. Ele veio para novamente nos colocar em comunhão com Deus. E ele veio então para nos conduzir, nos apacentar e nos guiar para junto de si no céu. Porque ele disse antes de subir para o céu, vou para junto do Pai preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então você percebe, querido irmão, qual é o significado do Natal? Natal significa Deus conosco. Natal significa Deus vindo ao nosso encontro
para consertar aquilo que o pecado do ser humano, começando por Adão e Eva e passando por nós e por todos os seres humanos, estragou, que é a nossa relação com Deus, é a nossa relação conosco mesmo, é a nossa relação com as pessoas, é a nossa relação com toda a criação. Jesus veio consertar. Jesus veio para ser o mediador, para se colocar entre nós e Deus, entre nós e as pessoas, entre nós e toda a criação. E agora, por meio de Jesus, Deus nos declara justos, Deus nos declara santos, Deus nos declara seus filhos, Deus nos declara herdeiros da vida eterna. E por meio de Jesus, Deus nos capacita também a viver uma vida nova, não perfeita, porque ainda somos pecadores e ainda temos as consequências do pecado em nossa vida, mas já podemos viver uma vida nova, uma comunhão de amor em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Portanto, o amor de Jesus por nós, o amor de Jesus em nós, é um amor no qual Deus nos abraça, Deus nos aceita, Deus nos declara seus filhos e herdeiros da vida eterna. E esse amor também, então, nos capacita a olhar para as pessoas, amar as pessoas, abraçar as pessoas, mesmo quando elas não merecem. É o que nós vamos viver nesse lema da IELB nesse ano. Firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Deus em Cristo vem conosco, vem ao nosso encontro, se faz presente na nossa vida, caminha conosco, nos dá o perdão e a salvação e nos capacita a compartilhar isso com as outras pessoas. Agora veja bem, queridos irmãos, isso Deus faz movido por amor, por graça e misericórdia. Ele vem ao nosso encontro, Ele está conosco, porque Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E Ele nos oferece essa nova possibilidade de vida em abundância aqui neste mundo e vida plena nos céus. Mas Ele nunca me obrigou a aceitar isso. Ele nunca obrigou você a aceitar isso. E muitas vezes nós não valorizamos essa oferta de Deus. Muitas vezes nós, mesmo no Natal, nós nos ligamos em tantas coisas sem valor e sem significado, até mesmo na crise, até mesmo na pandemia, até mesmo na falta de dinheiro ou na impossibilidade de viajar neste Natal, e perdemos o foco naquilo que é o mais importante, que é o fato de Deus ter vindo em Jesus Cristo para consertar o que o pecado estragou. É o fato do Verbo eterno pelo qual todas as coisas foram criadas se fazer um de nós e decidir estar conosco para nos perdoar, para nos dar salvação e nos guiar para a vida eterna. Hoje, querido irmão, querida irmã, Deus em Cristo Jesus está conosco através da palavra. Através do batismo que eu e que você, que nós recebemos, através da Santa Ceia que nós temos à nossa disposição em nossa congregação. E Deus, através desses meios, que são os meios da graça, Ele sempre de novo quer nos perdoar, quer nos levar a reconhecer os nossos pecados, quer nos oferecer o perdão, quer fortalecer a nossa fé e nos conduzir assim para o céu. Por isso, o nosso grande desafio, mesmo agora nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, é reconhecer que Deus está conosco. É reconhecer que o Todo-Poderoso Deus, o Verbo, pelo qual todas as coisas foram criadas, se fez carne e decidiu estar conosco. Ele já realizou a sua obra e foi para os céus, mas Ele prometeu estar conosco. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje, então, Ele está conosco através da sua palavra, através do batismo que nós recebemos, através da Santa Ceia, através dos meios da graça. Nosso desafio é valorizar esses meios da graça, é valorizar a palavra, é ouvir o que ela nos diz. E o Espírito Santo nos convence, então, a crer no que ela diz. E tendo a certeza que Deus está conosco,
de que Deus jamais vai nos abandonar, porque até mesmo quando nós éramos inimigos dele, diz o apóstolo Paulo, ele nos amou ao ponto de enviar seu filho, quanto mais ele vai fazer por nós agora que nós somos os seus filhos. Tendo esta certeza, nós podemos sim olhar para os olhos das pessoas e dizer Feliz Natal. E quando alguém nos deseja Feliz Natal, nós podemos receber esses votos com muita alegria, com muito entusiasmo, porque Deus está conosco. Porque Jesus decidiu fazer morada entre nós. Jesus decidiu estar conosco, nos resgatar e nos conduzir pelo caminho da fé para a vida eterna. Que você, querido irmão, que você, querida irmã, valorize a verdadeira mensagem do Natal. Que você seja fortalecido nesta verdade. E que esta verdade, então, mova você. Com muita alegria, com muito entusiasmo, a ter um Feliz Natal neste dia. Mas também ao longo de todos os dias do ano que logo virá. Ao longo de todos os dias da sua vida. Porque Deus prometeu estar com você. E Deus prometeu levar você para junto de si no céu. Porque o pecado que afastou você de Deus foi perdoado. Porque Jesus, o Verbo eterno, se fez carne e veio consertar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o que o pecado estragou. Portanto, querido irmão, querida irmã, quero desejar para você um feliz e abençoado Natal. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.